Fala galera, fala pra mim que você tá bem. Certo, hoje eu vou fazer um pouco diferente do que eu vinha fazendo nos outros vídeos, porque eu não vou contar uma história, eu vou compartilhar algo que Deus falou comigo através de um versículo. E eu vou separar aquilo que Deus falou comigo em 2 vídeos, então vai sair uma parte 2 segunda-feira e também vai ter o link dele aqui assim que sair segunda-feira. E esse versículo é de cor, hein? Ele fala assim, tá lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e fala: suporte os meus sofrimentos comigo como bom soldado de Cristo. Bom, só pra gente entender o contexto, né? É Paulo falando para Timóteo, e Timóteo era um pastor jovem, um jovem pastor na igreja de Éfeso. E quando Paulo fala, suporte comigo os meus sofrimentos, não é qualquer tipo de sofrimento, não. Nós estamos falando de alguém que sofreu naufrágios, que foi picado por cobra, que foi exposto à morte, que levou chibatada. Ou seja, não era um tipo de tarefa tão fácil assim, né? Tipo, suporte comigo os meus sofrimentos. Mas enfim, por que esse versículo queimou no meu coração? Para falar a verdade, a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu li esse versículo foi uma história do Luciano Subirá. Não uma história, mas algo que o Luciano Subirá uma vez comentou numa pregação dele. Foi mais ou menos assim. O Luciano Subirá, ele é pastor da comunidade Alcance lá de Curitiba, né? Uma igreja lá de Curitiba. Ele disse que uma vez um líder de célula da igreja dele chegou para ele e falou assim: pastor, eu não aguento mais esse negócio de célula, esse povo não quer mais nada com nada, eu não pedi para ser líder. E começou a reclamar dos problemas que ele estava tendo como líder de célula na célula dele lá. E o pastor Luciano, com toda a sabedoria que ele tem, virou para ele e falou assim: meu amigo, é por isso mesmo que as pessoas precisam de você liderando a vida deles. E por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes esse é o tipo de sofrimento, né, que a gente enfrenta por estar no ministério, por estar na obra de Deus, né? Pessoas trazem problemas. Inclusive, uma vez eu fui pregar lá na minha escola, a GL Interns, que é uma escola de teologia e missões lá da minha igreja, e eu fiz uma entrevista com várias pessoas que eram líderes, né, e perguntei, pra você, qual é a sua maior dificuldade na liderança? E, disparado, a resposta que eu mais ouvi foi: lidar com pessoas. E realmente, né, como no contexto de Timóteo estava, como jovem pastor, ele estava também enfrentando problemas na sua liderança como pastor em Éfeso. Tanto é que Paulo uma vez vira para Timóteo e fala assim: Timóteo, ninguém o despreze por você ser jovem, mas seja um exemplo em conduta, na palavra e etc. Ou seja, Timóteo estava enfrentando problemas, né? E Paulo estava lá falando: Timóteo, não fuja dos seus problemas. Cara, o ministério vai envolver sofrimento, vai envolver problemas, mas nós não devemos fugir desses problemas. É nosso dever encarar eles, até porque Jesus já venceu de uma vez por todas. Então, a única coisa que a gente precisa fazer é se apropriar da vitória de Cristo. Tá, mas outra história que esse versículo me lembra é uma que eu ouvi numa pregação do Douglas Gonçalves, mas ele cita essa ilustração como sendo de um pastor chamado Paulo Borges. E é mais ou menos assim: imagina um pai de família, né, que tenha filhos pequenos, né, e ele tem um carro também. E esse pai de família, se ele quiser lavar esse carro, ele tem 2 opções: ou ele mesmo lava o carro, ou ele paga para alguém lavar. Mas agora eu te pergunto, por que motivo esse pai de família chamaria seus filhos pequenos para lavarem o carro junto com ele? Não é para deixar o carro limpo, porque muito provavelmente as crianças vão dar mais trabalho do que ajudar a limpar. Eles vão mais sujar, mais querer brincar com o carro do que lavar de verdade. Mas quando um pai faz isso, ele está mais interessado em envolver os filhos dele, em lavar o carro junto com ele, para poder passar tempo com os filhos dele, do que simplesmente para ver o carro limpo. Cara, eu creio que da mesma forma, Deus, se Deus quisesse ver o mundo todo evangelizado, Ele podia Ele mesmo fazer isso, e hoje mesmo o mundo todo já teria sido evangelizado e Jesus podia voltar e pronto. Mas não, cara, Deus quer nos envolver na missão dele. E eu tô contando essa história porque eu quero que você entenda uma coisa: é nosso privilégio participar da missão de Deus, não é um peso, não é um ônus que a gente tem que enfrentar. Nossa, agora que você foi salvo, você também tem que fazer, essa lista aqui, você tem que cumprir. Não, cara, não é uma lista de coisas a cumprir que nós precisamos fazer, mas é o nosso privilégio servir a Deus. E o último ponto em relação a isso está lá em Mateus 5, versículos 11 e 12, que eu vou ler rapidinho. Fala assim: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. E presta atenção:
Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Além de ser o nosso privilégio de passar tempo com o nosso Pai, de suportar esses sofrimentos, sabe? Existe uma recompensa nos céus para tudo aquilo que a gente enfrenta aqui na terra, por amor a Cristo. Então, para resumir o vídeo de hoje, não fuja dos sofrimentos. Saiba que o ministério é o seu privilégio e não um peso. E por último, existe uma recompensa para tudo aquilo que a gente enfrenta por amor a Cristo. Amém? É isso aí, valeu por ter assistido mais esse vídeo. É nóis, firmeza, curta, compartilhe, se inscreva se você não se inscreveu, ative o sininho e é isso, é nóis, falou!